Então, é isso mesmo. É um sinal visível da graça invisível. Aqui eu botei que é sensível e eficaz, porque esse eficaz vai ser importante no sacramento, principalmente nesse sacramento da confissão, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Tudo bem. Vocês lembram da primeira aula sobre os sacramentos? O que falou nela? Sobre qual sacramento que falou nessa aula? Qual? Batismo. Batismo. E vocês lembram que o batismo, ele imprime uma graça na gente? E com essa graça, os nossos pecados são perdoados. O pecado original e todos aqueles que foram cometidos até então, certo? Só que a gente não é perfeito. A gente é perfeito? Não é perfeito. A gente é falho, não é falho? E o que a gente acaba fazendo depois do sacramento do batismo? Inevitavelmente, o que vai acontecer com a gente? A gente vai acabar pecando. E o pecado vai ser uma ofensa a Deus. E esse pecado, ao ofender a Deus, vai causar uma ruptura com a comunhão com Ele. Lá no batismo a gente instituiu uma amizade, uma filiação com Deus. E quando a gente peca, a gente rompe essa amizade com Deus. E existem dois tipos de pecados: o pecado venial e o pecado mortal. Como é que a gente pode perdoar esses pecados? Como é que a gente perdoa os pecados veniais? Mas na missa. Mas tem um momento específico na missa que é o momento dos perdão dos pecados. Ato penitencial, que é aquele momento lá que a gente canta Kyrie eleison. E esses pecados veniais, que são aqueles mais leves, são apagados. Mas ainda tem os pecados mais graves, os pecados mortais. Que, vocês lembram o que precisa ter para acontecer um pecado mortal? Precisa ferir os 10 mandamentos, então precisa ter uma matéria grave. Você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo, então você precisa saber o que você está fazendo. E você precisa ser livre para fazer aquela ação. Se você tiver essas três coisas, vai ser um pecado grave. E como que a gente pode perdoar esses pecados graves? Muito bem, na confissão. Então a confissão vai ser esse perdão dos pecados mortais. Mas aí vocês podem se perguntar: como é que a confissão, que é um padre que vai ministrar, que é um padre que vai dar o perdão dos pecados, se é só Deus que pode perdoar os pecados? A nossa ofensa no pecado não foi contra Deus? Então só Deus pode perdoar os pecados, certo? Sim ou não? Sim. Entretanto, quando Jesus veio para a terra, Jesus se encarnou, ele instituiu os 7 sacramentos, amém? E ele também instituiu o sacramento da confissão. E ele passou a autoridade dele de perdoar os pecados para os seus apóstolos, que são o clero. Então, pela autoridade divina que Jesus tem, ele transmitiu esse poder de perdoar os pecados para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E onde que isso está na Escritura? Em 2 momentos. Que Jesus fala, receber o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles os quais retiverdes, serão retidos. O que isso quer dizer? Que os apóstolos têm esse poder de perdoar ou não os pecados. Então, se os apóstolos perdoarem os pecados vão ser verdadeiramente perdoados. E se os apóstolos não perdoarem os pecados, eles vão ser perdoados, sim ou não? Não. Por quê? Porque Jesus instituiu essa autoridade aos apóstolos. E nesse segundo momento, ele fala para Pedro, para os apóstolos, mas especificamente para Pedro, dando as chaves do reino dos céus. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. O que isso quer dizer? Quando a pessoa recebe, quando a pessoa peca, ela está desligada do céu.
né? É a ruptura com a amizade de Deus. Ela está desligada no céu. Vocês entendem isso daí? Só que, como o que for ligado na terra será desligado no céu, o que for ligado na terra será ligado no céu, quando a gente quebra a nossa amizade com Deus, a gente também acaba quebrando a nossa relação com a igreja. Então a gente tem uma ruptura de relação com a igreja quando a gente peca. E isso também é um problema. Amém? Alguma dúvida? Não? Pode passar. Então aqui, existem vários jeitos da gente se referir ao sacramento da confissão. E eu vou falar aqui só para, se vier um nome diferente que vocês não conhecem, vocês não estranhem assim, tá? Então, o primeiro que é o mais conhecido é a confissão. Por quê? Porque você vai estar confessando os seus pecados para o sacerdote. O segundo é a conversão, porque no sacramento da confissão, a gente vai realizar aquela conversão que Jesus veio pregar aqui na terra. Então, aquela conversão que Jesus Cristo falou para os povos, falou, convertei-vos e crede no Evangelho, está sendo realizada nesse sacramento. Outro nome, penitência. Por que penitência? Porque a gente faz um esforço pessoal para alcançar a salvação, pela conversão. Então também a gente pode chamar esse sacramento de sacramento da penitência. Também pode ser chamado de perdão. Por quê? Por causa do perdão dos pecados. E de reconciliação, porque ele nos reconcilia com Deus e com a igreja. Certo? Beleza, vamos lá. Essas são as três coisas que precisa para ter um sacramento. Quais são elas? Essas três. Quero ouvir de vocês. Muito bem. Qual que é o ministro da confissão? Um sacerdote ou um... Não, sacerdote e padre é a mesma coisa. Um bispo, boa. Um sacerdote ou um bispo é o ministro da confissão. Qual que é a fórmula da confissão? Vai ser, ele vai falar umas palavras lá, no finalzinho da confissão ele vai falar umas palavras, e eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí que seus pecados vão ser perdoados. Essa é a fórmula da confissão. E qual que é a matéria? Aí a gente chega num problema, não é? Porque nos outros sacramentos que a gente viu, as matérias eram muito intuitivas, né? Porque, por exemplo, o sacramento do batismo, qual que é a matéria? A água, a gente consegue ver, consegue tocar, né? Tem a água lá que derrama na cabeça. E a matéria da Eucaristia? Qual que é a matéria da Eucaristia? Pão e o vinho. E o do crisma? Qual que é a matéria do crisma? O óleo. Vocês percebem que é muito fácil a gente descobrir a matéria desses sacramentos? É meio intuitivo, né? Você bate o olho e fala, pô, é meio óbvio, né? O sacramento a matéria do batismo é água. Mas qual que é a matéria da confissão? A matéria da confissão vai ser o que a gente chama de atos do penitente. Que esses atos do penitente consistem na contrição, na confissão e na satisfação. Pergunta. O padre precisa de outro padre para se confessar. Não adianta ele dar absolvição em si mesmo, assim, ou na frente do espelho. Ele precisa de outro padre para se confessar, porque ele não pode se confessar. Então, é um cargo mais alto, né? Ele pode fazer a confissão de um padre. Pode. O bispo pode fazer a confissão com o padre também. Teve até um caso que o Papa João Paulo II se confessou com um padre. Então, a gente vai entrar na matéria, né? Porque, ministro, a gente já viu fórmula, a gente já viu... Só que acho que quase ninguém sabe o que são esses atos do penitente. Então, a gente vai aprofundar mais neles aqui. Alguma dúvida? Ou posso passar? Já vou explicar. Contrição. A contrição é o primeiro passo da confissão. São duas palavras meio parecidas. Eu vou tentar não me confundir.
mas fiquem ligados aí para tentar não confundir vocês também. A contrição a gente pode também chamar de arrependimento. Aquele arrependimento da gente ter pecado, sabe? Quando a gente comete aquele pecado e percebe isso, e aí a gente fala, putz, vacilei. Fui moleque. Eu pequei, e aí eu me arrependo. A gente tem que ter a detestação do pecado que a gente cometeu. Isso é a contrição. Você detestar o pecado, ter aversão completamente ao pecado que você cometeu e ter o propósito de não pecar mais. Porque adianta eu ir me confessar já planejando pecar no futuro? Não. Adianta eu ir me confessar não detestando o meu pecado? Não. Eu preciso ter a detestação do pecado e o propósito de mudar de vida, de ter uma vida nova. Porque depois da confissão, os nossos pecados passados já são apagados. Então a gente precisa ter um propósito de uma vida nova, de uma vida limpa. E a gente tem dois tipos de contrição: a contrição perfeita e a contrição imperfeita. A primeira delas, pode passar, a contrição perfeita. As duas contrições, a perfeita e a imperfeita, elas são o arrependimento do pecado. Só que o que vai mudar de uma para outra é o motivo pelo qual você vai se arrepender pelo pecado. Então, se eu me arrependo do meu pecado porque eu amo a Deus e eu sei que eu ofendi a Ele, que eu machuquei Ele, e que o amor tão grande dele e Jesus não merece isso, eu vou ter uma contrição perfeita, porque ela brota do amor de Deus. E essa contrição perfeita, ela é capaz de perdoar os pecados mortais, então aqueles lá que têm matéria grave, consciência e verdade, se incluir uma firme resolução de se confessar. Nossa, como assim? Imagina que eu cometi um pecado grave. Aquele pecado horripilante, assim, que dá arrepio só de pensar. Só que aí eu tenho essa contrição perfeita. Eu me arrependo dos meus pecados por amor a Deus. E aí eu começo a querer me confessar, e eu preciso ir rápido me confessar, e aí eu tô lá descendo a mascote assim, vou atravessar aquele cruzamento perigoso e um caminhão passa por cima de mim. Os meus pecados vão estar perdoados? Sim ou não? Acabei de explicar aqui, gente. Contrição perfeita e firme resolução de se confessar. Eu tinha a firme resolução de me confessar? Eu tinha a contrição perfeita? Então é isso. Alguma dúvida de contrição perfeita? Pode passar. O segundo tipo de contrição é a contrição imperfeita, que ela brota de todas as outras coisas que não o amor de Deus. Então, se o motivo da minha contrição é qualquer outra coisa senão o amor de Deus, ela vai ser uma contrição imperfeita. E a contrição imperfeita vai nascer basicamente, e principalmente, pelo medo das penas que a gente vai sofrer por aquele pecado. Então, pelo medo do inferno, pelo medo do purgatório. Então, ai meu Deus, eu cometi um pecado aqui, ai Jesus amado, eu vou pro inferno se eu morrer agora. Se eu acabar morrendo, eu vou pro inferno e vou ficar eternamente sofrendo. Contrição imperfeita. Se eu me arrepender dos pecados por amor de Deus, perfeita. Por outras coisas que não amor de Deus, imperfeita. Certo? A contrição imperfeita não vai obter o perdão dos pecados graves da mesma forma que a contrição perfeita. Então, se eu tiver uma contrição imperfeita e tiver a firme resolução de me confessar, ela não vai perdoar os pecados ainda. Por quê? Porque essa contrição, mesmo que imperfeita, consegue obter o perdão dos pecados pela confissão. Então, a confissão vai ser um caminho seguro para o perdão dos pecados. Porque quem garante que a gente vai ter uma contrição perfeita todas as vezes? Quem garante que a gente pode não estar se enganando, falando, é contrição perfeita aqui, então eu já vou para o céu. Quem garante que a gente não está se enganando e na verdade está errando, está continuando no pecado? Então Jesus institui o sacramento da confissão
para estabelecer um caminho seguro para a gente. Falar, ó, aqui, se você seguir essa linha aqui, você alcança o perdão dos seus pecados. Certo? Pode passar. O segundo ato, por favor. Já vou chegar aí. O segundo ato do penitente é a confissão dos pecados, ou é a acusação, que é aquele momento que eu chego lá pro padre e aí eu falo todos os meus pecados pro padre. E aqui no catecismo fala que a gente deve falar todos os pecados mortais que tem consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos. Então, se eu tiver vergonha do meu pecado, não quero que ninguém saiba, eu tenho muita vergonha do padre e não quero confessar esse pecado, eu posso esconder? Não. Se eu tiver medo do padre me julgar por aquele pecado, eu posso esconder? Não, não pode esconder. Não pode esconder os pecados na confissão. Eu vou falar mais pra frente, mas isso, além de tornar a confissão inválida, é mais um pecado para sua conta. Amém? Se eu for me confessar, só que na hora que eu falar o pecado eu esqueci. Se você for confessar e acabar esquecendo os pecados, se você acabar esquecendo genuinamente, falar, sendo sincero consigo mesmo, assim, sem mentir para você mesmo, se você realmente esqueceu, deu branco na hora, o pecado que você esqueceu vai ser perdoado, tá? Só que é melhor depois, na próxima confissão, não precisa correr, mas na próxima vez que você for confessar, comenta isso com o padre. Tipo, padre, eu acabei esquecendo de confessar esse pecado e tudo mais, e tá tudo certo. Tinha mais uma pergunta por aqui, né? Não. Mas é só se esquecer Só se sem esquecer querer. sem querer, não vale esconder Não ou... ser igual chave, sem querer querendo, né? Esquecer querendo, né? Aí não dá. Aí você tá querendo enganar. Burlar, não dá. Não faz esse negócio. Já vou falar aí também. Então, se uma pessoa vai confessar um crime que é punível de cadeia, o padre, ele pode falar para a justiça sim ou não? Já vou falar. A gente não precisa confessar os pecados veniais, certo? Só que a igreja vai recomendar muito fortemente que a gente confesse esses pecados, porque a gente vai ficando mais livre, né? O Beato Carlo Acutis falava que, assim como o balão para subir precisa tirar todos os pezinhos, a gente também, para chegar no céu, precisa tirar todos os nossos pezinhos, mesmo os pecados veniais, a gente precisa tirar tudo. E onde melhor para fazer isso do que na confissão? Então, a confissão dos pecados veniais é como que um remédio que vai fortificando a gente para não cair mais naqueles pecados. Quanto mais eu vou me confessar, mais eu fico forte para suportar as tentações daquele pecado. Então a igreja vai recomendar muito fortemente que a gente confesse mesmo os pecados veniais, certo? Por exemplo, um negócio, eu não cometi um pecado mortal, mas eu tive algum pensamento que, sabe, eu um aconselhamento de parte. Eu poderia utilizar a confissão como meio que isso, ou eu estaria banalizando isso também? Uma pergunta. Não sei. Poderia, mas não é necessário. Você não precisaria necessariamente confessar para isso, mas poderia. Então, a pergunta foi se você tem uma dúvida sobre um pecado ou não, e você pede uma direção no meio do sacramento, é isso? Não necessariamente eu efetivamente tive lá, mas sabe, eu quero alguma coisa do lado. Você quer um aconselhamento do padre. Então, primeiro que você pode fazer uma conversa com ele sem ser sacramento. Então você pode conversar com ele, e isso a gente chama de direção espiritual, que é muito saudável a gente ter. Então se a gente, por exemplo, está com dúvida, é bom perguntar. Se você quer saber como que está indo a sua direção, né, é bom você ter um diretor espiritual. Então legal isso. Não necessariamente essa direção ela vai falar sobre pecado e vai te absolver desse pecado.
mas pode estar inserido também no meio do sacramento. Ou seja, você pode estar na confissão falando e o padre vai virar e vai te dar conselhos. Isso é uma direção espiritual, tá? Pode acontecer isso sim. Você não está banalizando, tá bom? Fica tranquilo. Amém, gente? Alguma dúvida? Então pode passar. E o terceiro ato do penitente vai ser a satisfação, ou a penitência. Por que isso? Depois da absolvição que o padre dá, os nossos pecados estão perdoados, sim ou não? Sim ou não? Sim, os nossos pecados estão perdoados. Mas esses pecados ainda causam umas desordens, ainda causam uns resquícios, né? Umas desordens em nós, ou nos outros até. Então, depois da confissão, o padre ele vai falar para você fazer uma penitência, que é a satisfação. E com essa penitência, você vai reparar essas desordens feitas pelo pecado. E o padre, não se preocupe que o padre vai passar uma penitência super simples assim, não vai passar nada absurdo, fazer uma peregrinação para o santuário de Aparecida de joelhos, não vai falar nada disso. Ele vai pedir uma penitência, então essa penitência vai servir para reparar essas desordens, essas sequelas que o pecado deixou na nossa alma, certo? Pode passar. Beleza, nós confessamos. Quais são os efeitos que a confissão dá pra gente? Primeiro efeito é o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus. Então depois da confissão, estamos limpos e a gente está de novo em amizade com Deus. Aquela amizade que a gente tinha perdido com o pecado, ela volta por meio da confissão. A reconciliação com a igreja. Então, vocês lembram que quando a gente comete um pecado, a gente entra em desamizade com Deus e com a igreja também. Na confissão, a nossa amizade volta com a igreja. Então a gente volta a ter a relação que a gente tinha com a igreja antes do pecado. Paz e tranquilidade de consciência. Então a gente fica com aquela consciência limpa, aquela consciência leve, assim, não mais aquela pesada quando a gente acaba de pecar, e aí fica com aquele peso na consciência. A gente fica com aquela consciência leve, tranquila, assim. Consolação espiritual, restituição da dignidade e da graça santificante, que é o estado de graça. Então, quando a gente está limpo dos nossos pecados, está com a graça de Deus em nós, a gente está em estado de graça. E a confissão, ela deixa a gente em estado de graça de novo. O fiel que se confessa, ele também vai se reconciliar consigo mesmo e vai recuperar a verdade interior. Então ele vai voltar à essência dele, que qual que é a essência do ser humano? Ser imagem e semelhança de Deus. Quando a gente se confessa, a gente volta a essa essência, a gente se reconcilia conosco e a gente recupera a verdade interior. Pode passar. Outra coisa, o fiel vai receber forças espirituais para continuar no combate, para continuar nessa caminhada rumo ao céu. Então, ele vai vai ir calejando contra os pecados. Então, a cada vez que você se confessa, você vai ficando mais forte para vencer aquelas tentações, que eu já falei para vocês antes. Devolve também o mérito das boas obras feitas que foram perdidas pelo pecado mortal. Então, o mérito que a gente tinha pelas boas obras se perde quando a gente acaba cometendo um pecado. Só que na confissão, a gente volta a ter esse mérito. Outra coisa, a remissão da pena eterna. Qual que é a pena eterna? É o inferno. Então, quando a gente confessa, a gente tem a remissão da pena de ir para o inferno. E a remissão parcial das penas temporais. Quais que são as penas temporais? É o purgatório, que você vai ficar pagando pelos resquícios do pecado por um certo tempo. Vai ser uma pena temporal. E por isso que é tão importante fazer a penitência, ou receber as indulgências, que a gente já falou em outras aulas, porque a penitência e as indulgências vão ajudar a ir tirando essas penas temporais. Então, quanto mais penitência a gente fizer, quanto mais indulgências a gente receber, menos tempo a gente tem para ficar no purgatório. Amém? Alguma pergunta?
quando você acaba faltando em muitas missas de domingo, mas pode ser qualquer outro pecado também. Então, não precisa ser especificamente missa de domingo. Imagina que eu cometi um tal pecado durante muito tempo. Eu preciso ter um tempo sem esse pecado, ou ter um tempo de novo na missa para me confessar. Não, quanto mais cedo você se confessar, melhor. E aí, depois que você se confessar, aí você participa dali pra frente da missa todos os domingos. Aí você para de cometer aquele pecado que você cometia. Você tinha uma dúvida? Não, gente, depois do inferno não tem mais como voltar atrás. Por quê? Porque o nosso tempo de decisão, o nosso tempo de escolha, se a gente ia seguir o bem ou seguir o mal, já foi, está sendo agora. O nosso tempo de escolher o que a gente quer para a eternidade é agora. Então, depois que a pessoa vai para o inferno, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como a pessoa receber esse perdão de Deus. Porque ela não vai querer esse perdão de Deus eternamente. Amém? Remissão é o perdão dos pecados. Lá no fundo, Enzo, pode falar. Se a gente está falando isso, por exemplo, na missa de clube, e a gente se confessa, e o padre passa a penitência, a gente vai e segue a missa, não se confessa, não faz a penitência na hora. E a gente volta e acaba esquecendo. O pecado vai estar perdoado ou não? Vai estar perdoado o pecado, mas você lembra que aqueles resquícios do pecado, eles vão continuar. Então, o padre Paulo Ricardo, ele fala um negócio que os 3 atos do penitente, né, então a contrição, a confissão e a satisfação, os essenciais, aqueles que precisa mesmo pro sacramento acontecer, é a contrição e a confissão. Esses 2 são a essência do sacramento. Mas a satisfação, que é a penitência, qual é a palavra que ele usou? É a integridade do sacramento. Pode, se você quiser anotar o celular, anotar os pecados que você cometeu, principalmente para a pessoa que vai confessar pela primeira vez. Se quiser anotar, pode anotar no caderninho ou no celular, não tem problema. É até melhor para você não correr o risco de esquecer os pecados. Ela está perguntando se pode usar um padre assim da vida pessoal. Gente, a confissão não é um desabafo. Ah, não, pode. Que vai ser, pode ser uma direção espiritual. Mas é até importante, mesmo que não seja a sua pergunta, a confissão não é um desabafo. Não é para você falar na confissão o que está mais doendo em você. Ai, padre, o que mais me machuca. Não, a confissão não é isso. A confissão é sobre Deus e como que a nossa amizade está com Ele. É sobre o que dói em Cristo. Os pecados que estão doendo em Jesus. Então a confissão não vai ser um desabafo, uma terapia. A confissão vai ser o perdão dos pecados. Você se acusa sem desculpinhas, sem tentando se vitimizar. Não, mas eu só pequei porque... Não. Assume a responsabilidade e toma vergonha na cara. Quem mais? Acabou as dúvidas? Acabou? Então pode passar. Confissão sacrílega. O que é a confissão sacrílega? Quando a confissão é inválida, ou seja, você acha que se confessou, mas os pecados não foram perdoados. Infrutífera, então não vai gerar frutos, não vai te dar aquela força para você lutar contra os pecados, não vai te dar nenhum dos efeitos da confissão. E além de tudo, também vai ser um pecado por si mesmo. Então vai ser o que a gente chama de sacrilégio. E quando que essa confissão sacrílega acontece? Se a pessoa esconde o pecado voluntariamente, que eu também já falei para vocês, então, se por vergonha ou por medo, por qualquer outro motivo, eu esconder um pecado na hora da confissão, minha confissão vai ser válida sim ou não? Não. E, além de tudo isso, vai ter o pecado da confissão sacrílega acrescentado. Certo? E da mentira pro padre. E da mentira. Se eu não me arrependo verdadeiramente, que eu também já comentei com vocês, se eu não tenho contrição, se eu não me arrepender do meu pecado, eu vou ser perdoado? Não.
Eu preciso estar arrependido do meu pecado para receber o sacramento da confissão. Se eu não estou verdadeiramente arrependido do meu pecado, a confissão é inválida. E é importante também tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acha que esse arrependimento é um sentimento. Não é um sentimento. Pode ter o sentimento, mas não necessariamente. Então, se você não está sentindo nada, não é porque você não teve a contrição. A contrição é mais do que isso. É uma detestação do pecado. Não é só você sentir que odeia, calma. Não é só você sentir que odeia o pecado, você precisa realmente odiar ele. Se você não sentir, ainda tem como você ter uma contrição. Amém? Se eu não contenho pecado, nenhum dos pecados que eu falei na confissão vão ser perdoados. Propósito, se você não tem de propósito. Frisa, Pedro, que quando é proposital. Quando é proposital. Então, se eu não falo um pecado propositalmente. Pode falar. Quando se torna pecado mesmo sem o ato, por exemplo, eu tive um pensamento que eu julguei alguém. Eu julguei alguém sem o meu pensamento. Se torna pecado também mesmo sem eu falar. Mesmo sem você falar. O que pode acontecer é você sentir o pensamento, mas não consentir. Então você tem a tentação, você sente, por exemplo, tem uma mulher muito bonita passando na rua. Você sente atração por aquilo, sente a tentação de pecar, mas você não consente. Então você decide não pecar. Isso não é pecado. Você não está consentindo com aquele pecado. Mas se você consentiu, você aceitou o pecado e cometeu o pecado, mesmo que no seu pensamento, na sua imaginação e não em atos físicos, também é pecado. Pode falar. Quando a gente for se confessar, a gente tem que contar como foi o pecado ou a gente só fala o que aconteceu? Tipo, só o pecado. Boa pergunta. Vai ter um slide mais pra frente que eu vou falar disso, tá bom? Mais alguma pergunta? Tinha? Eita! Pode falar. Ainda vou o quê? Venial. Quando você faz uma proposta de não falar um palavrão, é excelente, tá? Você tem que continuar assim, porque você vai melhorando, passo a passo, tá bom? O pecado do palavrão é um pecado venial, não é a não ser que você carregue aquela palavra com ódio, né? Aí, com ódio de alguém, enfim, você vira pro cara que tá andando na rua e seu filho da... Aí, que a gente nem completa, né? Então, isso daí já é um pecado mortal, porque você está odiando aquela pessoa. Então, você tem que ver também a intenção do coração. Qual que é a intenção que você está falando palavrão? Você está no meio do diálogo, você falou, pô, aconteceu isso e aquilo, você está usando palavra para você falar, para você se expressar, simplesmente, ou você está botando desamor, né, ou ódio nas suas palavras? Então é isso que você tem que pesar. E aí vai a intensidade do teu pecado, tá bom? Se você está colocando ódio em cima de alguém e tudo mais, aí é um pecado grave, aí você tem que confessar. Se você está usando palavrão para se expressar sem a intenção de ofender, sem a intenção de ódio, aí são outros 500. Aí você, eventualmente, você tem um pecado venial ou nem isso, tá bom? O que mais? Se eu não tiver um propósito de mudança de vida. Silêncio! Se eu não quiser lutar contra aquele pecado. Então, imagina que eu tenho o pecado do adultério. Então, eu sou casado, sou um homem casado, e aí eu traio a minha mulher. Se eu me confessar, mas sem o propósito de parar de trair minha mulher, eu vou estar perdoado sim ou não? Não, porque eu não vou ter um propósito de mudança de vida.
eu não vou ter eu não vou lutar contra aquele pecado. Eu vou me confessar já sabendo que eu vou pecar. Ai, mas e se eu me confessar e mesmo assim acabar caindo na tentação? Se você na confissão tiver um propósito de mudança de vida, quiser uma vida nova, não pecar, lutar contra aqueles pecados que você cometeu, mas eventualmente acabar caindo, não tem problema, confessa de novo. E tenha mais propósito, mais uma vez esse propósito de não mais pecar. Mesmo que você acabe pisando na bola de novo, mas se confesse e não queira mais pecar. Pode passar. Eita, a bateria está acabando. Não, pode passar. Mais uma, que não foi. A gente falou da nossa parte da confissão. Então falou dos atos do penitente, falou do que a gente precisa fazer para a confissão não ser sacrílega. Mas e o padre com tudo isso? E aqui chega a pergunta que alguém falou aqui. Isso, foi você. O sigilo sacramental. O que é esse sigilo sacramental? É aquele segredo que o padre tem que guardar das confissões. Então todo padre que atender confissões, ele vai ter que guardar o segredo dos pecados daquela pessoa. E de maneira nenhuma ele vai poder contar os pecados daquela pessoa. Nenhuma. Se ele contar, o que acontece? Ele é excomungado. Ele está fora da igreja. Isso significa que ele não vai mais poder comungar, não vai mais poder confessar, não vai mais poder executar as funções de padre, não vai poder... ele vai estar em pecado, então ele vai estar totalmente fora da igreja católica. Como é que ele faz para voltar à igreja? Só o Papa, só o Vaticano pode dar a absolvição para ele. A absolvição fazendo com que ele volte para a igreja. E isso é para mostrar a seriedade da coisa. Não é um segredinho, mas depois o padre vai lá e na igreja tem uma rede de fofoca interparoquial em que os padres vão falar a fofoca de todo mundo. Não, não é isso. Os padres vão ter que guardar, se preciso até com a vida deles, o sigilo sacramental. Tem até a história desse santo aqui, que é uma imagem dele fazendo silêncio. Por quê? Porque ele é o padroeiro do sigilo sacramental. O que aconteceu? Ele confessava uma rainha que era muito católica, muito devota, e ela sempre se confessava com esse padre. Só que o rei não era católico, e ele queria muito saber os pecados da sua mulher. Toda vez ele chegava para o padre e falava: padre, me conta os pecados da minha esposa. E o padre falava que não. E aí ele vinha de novo e falava: padre, conta os pecados da minha esposa. E ele falava que não. Até que um dia ele ameaçou o padre de morte. Se você não contar os pecados da minha mulher, eu te mato. O padre contou os pecados, sim ou não? Não contou. E aí ele morreu afogado. O rei prendeu uma pedra no pé dele, jogou ele no rio e ele morreu afogado. E ele virou o padroeiro do sigilo sacramental, esse mártir que guardou o segredo das confissões até o fim. E é um grande exemplo para todos os padres que têm que se confessar, que vão atender confissões. Então chega até na questão do nosso amigo aqui que perguntou: se eu tiver um crime, se eu cometer um crime que eu estaria sujeito à prisão e for me confessar, o padre pode me denunciar? Não pode me denunciar, ele tem que guardar o sigilo sacramental. Amém? E não há exceção para essa regra. Gente, guarda as perguntas, eu já vou, só deixa eu terminar, não, falta pouco, está acabando. O que o padre ele pode fazer para a pessoa que vai confessar o crime durante a confissão, instruir e tentar fazer a pessoa ir confessar o crime dela. Mas o padre, com a informação que ele tem, ele não pode fazer nada. Mas durante a confissão, o cara vai lá, confessa o crime. Bom, se ele for confessar de alguma forma, em si ele pode estar ou não arrependido. Mas, durante a confissão, ou até depois, o padre pode conversar com essa pessoa para tentar fazer com que ele vá se entregar, mas o padre em si não pode fazer nada. Nem entregar o criminoso, ele não pode nem entregar,
nem afirmar que o criminoso não fez nada. Porque tem um outro caso de um beato, que ele era padre, e aí uma pessoa se confessou com ele, e essa pessoa estava sendo suspeita de um crime. E aí, durante o julgamento e tudo mais, essa pessoa pediu para o padre ser o álibi dela, né? Usando o sacramento da confissão para provar que ela era inocente. Mas ainda tem o sigilo sacramental. E o padre não deu o álibi daquela pessoa, porque ele guardou o segredo da confissão. Então ele não pode falar os pecados, não pode abrir o bico nem para acusar a pessoa, nem para ser o álibi dessa pessoa, certo? Outra coisa, a igreja tem os 5 mandamentos, né? Os 5 mandamentos da igreja. E um desses mandamentos é que a gente deve se confessar pelo menos uma vez ao ano. Por que pelo menos? Porque não é pra gente se confessar apenas uma vez ao ano. Já pensou? Se você se confessa uma vez ao ano, chega só ano que vem. Não seria horrível isso? Imagina, você se confessa e acaba pecando de novo só ano que vem. Ainda bem que a gente pode se confessar mais de uma vez. Por quê? Porque a confissão não é de caráter indelével. Vocês lembram que o batismo, que a crisma são de caráter indelével, então que eles imprimem o caráter na alma, são aquele carimbo, como se fosse aquela tatuagem na alma. Vocês lembram disso? Isso faz com que a gente só possa receber eles uma vez. Então a gente não pode receber outra vez o batismo, não pode receber outra vez o crisma, o padre não pode receber outra vez o sacramento da ordem, mas a gente pode receber o sacramento da confissão mais uma vez, porque ele não vai imprimir caráter. Então agora vamos fazer um passo a passo aqui bem simplesinho de como que a gente pode se confessar, porque para muitos pode ser a primeira vez que se confessa, nunca confessou na vida e pode estar com medo, assim, de uma certa insegurança, ansiedade de nunca ter se confessado. Então vamos lá. Primeira coisa para se confessar, a gente precisa fazer o exame de consciência. E o que é esse exame de consciência? É esse checklist de todos os pecados, vai meio que escanear todo o seu cérebro, toda a sua consciência, e vai ver quais pecados você cometeu e quais pecados você não cometeu, com base nos 10 mandamentos. Então, vocês lembram aquela aula de 10 mandamentos que vocês tiveram? Quer dizer, aquelas aulas de 10 mandamentos que vocês tiveram? Você meio que vai se perguntar se você cometeu aqueles sacramentos. Então, aqueles pecados. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você começa a se perguntar, eu amei a Deus sobre todas as coisas? Eu participei de outras religiões, de outros cultos? Eu fui supersticioso? Eu fui idólatra? Eu não pensei em Deus em primeiro lugar? Enfim, você vai fazendo essas perguntas para tentar identificar quais pecados que você cometeu desde a sua última confissão. Beleza, você está na fila da confissão, chegou a sua vez, você está de frente para o padre. Aí o padre vai te dar uma bênção. Vamos fazer uma encenação, vem cá, primo. Vai ser o nosso padre. Opa! O padre vai dar uma bênção e a gente vai fazer um sinal da cruz. Para que serve essa bênção? Essa bênção é para inspirar a gente, para que o Espírito Santo inspire a gente de confessar, de ter uma boa confissão, de confessar os pecados bem, de não esconder nenhum pecado. Então vai ser uma bênção do padre, do Espírito Santo, uma bênção do Espírito Santo por meio do padre. Depois, eu que vou me confessar, eu vou falar há quanto tempo que eu não me confesso. Por que eu tenho que falar há quanto tempo que eu não me confesso? Para o padre saber como que ele vai me orientar. Porque vocês concordam comigo que para uma pessoa que não se confessa há 2 semanas e uma pessoa que nunca se confessou na vida vai ter uma orientação diferente? Então o padre precisa saber como que ele vai te orientar, como que ele vai fazer, vai te aconselhar na confissão.
E não tenham vergonha de falar há quanto tempo que vocês não se confessam, mesmo que seja a primeira vez. É só disso que o padre precisa saber para poder te orientar de uma forma boa. Depois, eu vou confessar todos os meus pecados. Então, por exemplo, eu vou lá pro padre, faço o sinal da cruz, eu falo: padre, faz 1 mês que eu não me confesso. E nesse meio tempo, eu não amei a Deus sobre todas as coisas, eu fui supersticioso, eu fiz piadinhas com Deus. E aí eu vou listando todos os pecados que eu cometi desde a minha última confissão. E vou falando todos sem esconder nenhum. Como que a gente tem que se confessar, né? Foi até uma pergunta de alguém por aqui que eu acabei não lembrando. A gente tem que se confessar com clareza e falar a quantidade de pecados. Então, não adianta eu ser muito genérico na hora da confissão. Imagina que eu pequei contra a castidade. E aí eu chego pro padre e falo: padre, eu pequei contra a castidade. Beleza. Mas como que você pecou contra a castidade? Existem várias coisas que podem acrescentar gravidade ao pecado. Então, por exemplo, Só um exemplo. Teve uma homilia do Padre Anderson, que eu estava na missa, e ele falando de confissão, essas coisas todas. Deixa eu pegar esse microfone aqui. Mas enfim, ele falando que a gente precisava ser específico na hora da confissão, claro que em quantidade, mas também em ser preciso no que você fez. Porque vamos lá, padre, cheguei, olha padre, eu pequei, roubei. Acabou, vou falar só isso, o padre não vai saber o que eu roubei. Enfim, claro que já roubar é um pecado grave, mas conforme o que for acrescentado, vai ser um pecado mais grave do que outro. Por exemplo, chega e fala, o padre Anderson foi dando exemplos, né? Chega e fala: roubei uma corda. Ok, essa corda estava amarrada no cavalo tinha uma carruagem, enfim, entendeu? Concorda que se roubar uma corda, entre aspas, é melhor do que roubar uma corda com um cavalo. Por isso que é necessário que quando a gente vai se confessar, a gente seja específico até a última gota. Por quê? Porque foi o que o Pedrinho disse, eu preciso falar a quantidade, quanto tempo faz quando eu me confesso, e também ser específico para o padre me dar o direcionamento da melhor forma para evitar que aconteça de novo o certo pecado. Então a gente vai ter que confessar os nossos pecados com clareza, não adianta ser muito vago naquilo. Então, imagina pegar mais ou menos o exemplo que o primo deu, só que com castidade. Como que eu cometi esse pecado? Foi sozinho? Foi com outra pessoa? Como que, qual que é o meu estado de vida? Eu sou solteiro? Eu sou casado? Ou eu tenho um voto de castidade? Com quem que eu cometi aquele pecado? Foi com uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto? Vocês percebem que todas essas coisas vão acrescentar gravidade ao pecado? Então cada uma dessas gravidades do pecado vai ter um nome diferente. Vocês viram lá no sacramento nos 10 mandamentos? Só no mandamento não pecar contra a castidade, tem um monte de pecado que a gente pode cometer contra a castidade. Então, sejam claros com o pecado que vocês estão confessando. Mas também tomem cuidado, principalmente com esses pecados envolvendo a pureza e a castidade, porque não dê muitos detalhes para o padre. No sentido que não fica descrevendo todos os detalhezinhos minuciosos. Fale o que precisa ser falado, fale com clareza aquilo que precisa ser falado. Por que não falar todos os detalhezinhos pequenininhos e minuciosos, e descrever todas as ceninhas e tudo mais? Por 2 razões. A primeira, você pode acabar levando o padre a pecar, ao padre ficar imaginando essas coisas e acabar pecando por sua causa, que ficou descrevendo as coisas. E também porque se você começar a descrever muito minuciosamente, você vai acabar relembrando daquela cena e pode fazer com que você peque de novo. Então, confessem com clareza, confessem direito, falem o que precisa ser falado, mas não dê muitos detalhezinhos pequenininhos que possam fazer você ou o padre pecar. E a gente também tem que falar
o quanto que a gente pecou, né? A quantidade desses pecados. Por quê? Você concorda comigo que eu roubar uma vez é diferente de eu roubar dos meus 16 aos 32 anos de idade? É diferente, gente. Uma vez, na primeira opção eu vou estar roubando uma vez só, e na segunda eu vou roubar frequentemente. Então é importante falar a quantidade dos pecados cometidos por padre, porque a gente tem que confessar com clareza para a gente receber verdadeiramente a absolução. Mas eu não sei a quantidade dos pecados que eu cometi exatamente. Beleza, fala uma média. Mas mesmo assim eu não tenho nem ideia. Fala mais ou menos a frequência com que você fazia. Então, 3 vezes ao dia eu fazia tal coisa. Uma vez ao mês eu fazia outra coisa. Dos meus 14 anos até os meus 42 anos eu fazia outra tal coisa. Então, fale mais ou menos a quantidade com que você cometeu aqueles pecados, mesmo que não seja exatamente preciso a quantidade, mas fale, dê uma média mais ou menos para o padre. Eu posso anotar um papel? Pode levar um papel, anotar os pecados. Pode ler no meio da confissão? Pode ler no meio da confissão. Se você pegar um papelzinho e você ler no meio da confissão, para você não esquecer de nenhum pecado, né? Para você não correr o risco de esquecer o pecado, não tem problema, você pode ler. Inclusive é aconselhável, tá? Então, o exame de consciência você não vai fazer no sábado, 9 horas da manhã, no mutirão. Você vai fazer antes, você vai fazer em casa, com calma. Vocês já podem começar, inclusive, a pensar nos pecados que vocês têm, já escrever no papel. Você não precisa mostrar esse papel para ninguém, tá? Deixa eu só falar, Enzo, você ia falar alguma coisa? Depois? Esse papel pode ser tipo bloco de notas. Pode ser bloco de notas e pode ler também na hora, tá? Não tem problema. É a mesma pergunta? Não, a confissão, você pode se confessar o tempo que você precisar se confessar. Então, se você vai confessar, imagina que eu tenho 70 anos de idade, nunca me confessei na vida, não era católico. Se eu for me confessar, se eu for confessar a vida inteira, pode levar o tempo que precisar. Não tem um tempo limite. Então, tipo, opa, deu 10 minutos aqui, preciso ir embora, tchau. Não, para de confessar. Não tem isso. Ela pode durar o tempo que precisar. Então, nesse caso, e se o padre que muita gente na igreja ele já percebe contar todos os pecados? Então, Conta todos os... Depende, você tá... Tipo, pedir pra você parar no meio dos seus pecados. Isso não Pode ser que ele existe. fique em silêncio, não vai te aconselhar item por item. Ele vai esperar você falar tudo, aí ele vai falar queimar. Geralmente você tá lá falando um tempo, ele fala assim, tem mais alguma coisa? Aí você fala não. Ou, lembrei tal coisa. Fica tranquilo, eles não vão. Alguma dúvida mais? Oi? Já fez anteriormente. Tá bom. Então, pode passar. Depois, o padre, ele vai dar um aconselhamento pra gente, uma pequena direção espiritual. Vai ser uma espécie de lição de casa pra gente poder batalhar com aquele pecado depois daquela confissão. Então, imagina que o padre normalmente vai pegar os 2 pecados mais graves ou que mais custam pra mim. Então, imagina que eu tenho muita dificuldade em falar palavrão e falar besteiras. O padre vai me passar um conselho de como que eu posso fazer para lutar, para não falar mais besteiras. Então, vai ser essa espécie de lição de casa, dessa tarefa, desse aconselhamento, dessa direção espiritual do padre. Depois disso, o padre vai impor uma penitência. Então, ele vai falar o que você vai precisar rezar para fazer a satisfação. Então, normalmente ele vai pedir coisas muito básicas, tipo um Pai Nosso, 10 Ave Marias, ou um Pai Nosso, 3 Ave Marias, coisas bem simples, amém? Depois você vai rezar o ato de contrição.
E o que é importante falar? Que não existe um ato de contrição fixo da Igreja Católica. Existem muitos, deve existir mais de 1000 atos de contrição na Igreja. Mas aqui, eu botei um para vocês de exemplo, que eu gosto de rezar nas minhas confissões. Então eu falo: Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Esse é o ato de contrição que eu uso. Mas existem muitos outros atos de contrições que vocês podem usar. Então, se vocês pesquisarem lá no Google atos de contrição, vai dar um monte para vocês, certo? Depois disso, o padre vai te dar a absolvição. Então ele vai falar: eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seus pecados vão estar perdoados. Você, depois que sair do confessionário, a gente te aconselha de você ir direto fazer a penitência para você acabar não esquecendo. E pronto, seus pecados estão perdoados. Você está readmitido na igreja, voltou com a amizade com Deus. Tão simples quanto isso, não é muito difícil. Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas é simples. A gente não é tão difícil assim como muitas pessoas acham. Então, depois que acabar essa aula, a confissão vai ser daqui a pouco, 1 semana e meia. Já comecem a pensar no exame de consciência de vocês, principalmente aqueles que nunca confessaram na vida. Façam um exame de consciência bem feito, depois a gente disponibiliza um exame de consciência lá no grupo, um exame de consciência bom, que ajude vocês a fazer uma boa confissão, certo?